se o nascimento de uma criança pudesse de fato definir o destino de nações inteiras e se tornar o ponto central de uma imensa jornada de fé? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história do nascimento de Isaac, um evento que é muito mais do que um simples relato de família. É um ponto de virada crucial na vida de Abraão. Olha, para a gente entender a profundidade dessa história, vamos usar uma ideia central que vem da revista Homens dos Quais o Mundo Não Era Digno. Ela nos dá um tipo de roteiro com 3 grandes etapas para uma fé madura: o juízo, o milagre e a prova suprema. Hoje, o nosso foco vai estar bem no meio, na etapa do milagre. Então, o nosso caminho hoje vai ser assim. Primeiro, vamos entender o que é essa jornada da fé como um todo. Depois, a gente vai ver essa transição bem interessante do juízo à promessa. O ponto alto, claro, vai ser o nascimento do impossível. E, para fechar, vamos ver como a prova suprema se aproxima, já preparando o terreno para o que ainda estava por vir. Vamos lá! Para começar, tem uma coisa que a gente precisa deixar bem clara. A fé que estamos analisando aqui não é algo parado, estático. Pelo contrário, pensa assim: cada evento na vida de Abraão, cada desafio, não é um episódio isolado. São como degraus numa escada, sabe? Estágios que vão construindo e aprofundando a fé dele, levando para um novo nível de maturidade. E o nascimento de Isaac é, sem dúvida, um dos degraus mais importantes de todos. E para a gente sacar a real importância do nascimento de Isaac, a gente precisa dar um passinho para trás e conectar essa história com o que aconteceu um pouco antes. Na lição 5, a gente viu a fé de Abraão ser testada de um jeito bem específico. Ele teve que lidar com a justiça divina intercedendo por Sodoma e Gomorra. Aquele foi o teste do juízo. Agora, na lição 6, o jogo vira completamente. O desafio não é mais interceder, e sim acreditar numa promessa que, humanamente falando, era impossível. É a fé que deixa de argumentar e passa a crer no inacreditável. E isso nos joga direto para o coração da nossa análise de hoje, o cumprimento daquela promessa que parecia impossível. O texto bíblico é muito claro, né? Diz que o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. A promessa que tinha sido feita anos e anos antes se cumpre exatamente no tempo de Deus e não no nosso tempo, no tempo humano. E é aqui que a gente entende a dimensão do milagre. Pensa só, Abraão tinha 100 anos. 100! E Sara, 90. A biologia gritava não, a lógica dizia que era impossível. Mas a promessa de Deus se cumpriu de qualquer jeito. E o mais curioso é que o próprio nome do menino, Isaac, carrega toda a essência dessa história. Isaac significa riso. Mas que tipo de riso é esse, afinal? Olha que interpretação fantástica que a lição 6 traz. Aquele riso inicial de Abraão e Sara não foi um riso de descrença, de deboche com Deus. Foi um riso de espanto com a própria situação física deles. Era o riso de quem olha para si mesmo e pensa, não é possível, diante do absurdo da situação, que estava prestes a ser totalmente transformada pelo poder de Deus. Então, a promessa foi cumprida e aquele riso de espanto se transformou num riso de pura alegria. Mas como a gente sabe, a vida real é complexa. E esse milagre, por mais incrível que fosse, não teve o poder de apagar as consequências de decisões que foram tomadas lá atrás. E é aqui que o enredo se complica. A impaciência de Sara, anos antes, quando ela tentou dar uma mãozinha para Deus com aquele plano envolvendo Agar, pois é, essa conta agora chegou. O nascimento de Ismael, que foi fruto da lógica humana, agora entra em rota de colisão com Isaac, o filho da promessa. A zombaria de Ismael, que já era um adolescente, contra o bebê Isaac foi a gota d'água. A tensão familiar, que já era grande, simplesmente explodiu. Isso colocou Abraão numa posição extremamente delicada, bem no meio de um conflito gigantesco envolvendo a esposa e o seu primeiro filho. A exigência de Sara, como a gente pode ver, foi implacável, foi direta e dolorosa. Manda embora esta serva e o filho dela. Não tinha espaço para negociação, para meio termo. A paz da casa dependia de uma decisão que, para qualquer pai, seria de partir o coração. E a decisão foi tomada. Abraão, orientado por Deus, acaba atendendo ao pedido de Sara. Mas o interessante é que, mesmo nesse ato de separação tão duro, a história não termina em abandono total. A jornada de Agar e Ismael pelo deserto é de tirar o fôlego. Eles chegam no limite do desespero, à beira da morte. Mas é nesse ponto mais baixo que Deus age.
E tem um detalhe, ele não ouve o choro de Agar, mas sim a voz do menino, Ismael. E então vem o livramento, mostrando que embora Ismael não fosse o herdeiro da aliança principal, ele não estava fora do cuidado e do plano de Deus. Com o conflito resolvido, a linhagem da promessa fica totalmente estabelecida, focada unicamente em Isaque. E é com tudo isso em mente que a gente consegue entender o significado completo dessa segunda grande etapa da jornada de Abraão. Então, o ponto crucial da história é este: o nascimento de Isaque foi a prova viva, material, da onipotência de Deus. A verdade prática da lição 6 resume tudo perfeitamente. Foi o momento em que a fé de Abraão viu com os próprios olhos que nenhuma barreira da natureza pode impedir a vontade de Deus de se cumprir. E pronto, o milagre tinha acontecido. A segunda fase da jornada de amadurecimento da fé estava completa. O herdeiro estava ali. Era real, era palpável. A fé de Abraão agora não se baseava só no que ele ouviu, mas no que ele viu e tocou. Só que a jornada não tinha terminado. Longe disso. Depois do teste do juízo e depois da experiência do milagre, viria o teste final, a prova suprema. O mesmo filho que foi o auge do milagre se tornaria o centro do maior teste de fé de Abraão. Mas o que acontece quando aquilo que se recebeu como um milagre é pedido de volta? Bom, isso já é assunto para a lição 7.